Olá, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly e hoje a gente vai falar de um tema aí paralelo a toda essa relação de cultivo das espécies, dos híbridos, das breeds, das variedades em geral, neste contexto do colecionismo de plantas. Essa vertente da área de humanidades, a gente não está falando aqui de exatas nem biológicas propriamente, que é criar apelidos, dar nomes, às vezes a espécies inclusive, ainda não descritas, as variedades híbridas, as breeds, este tema que flui de maneira orgânica. Não existem regras, leis sistemáticas para que isso aconteça. E vou trazer casos aqui para a gente ver que é assim que funciona. Ele também faz parte do nosso rolê de coleção de plantas internacionalmente e há muitos e muitos anos, tá certo? Qualquer um que chegue para mim e fale a verdade sobre isso, a realidade sobre esse tema, deveria ser assim, o certo é, não tem isso. O que tem é o quê? Pegar o produto, no caso plantas. Plantas não têm direitos autorais. É diferente de uma grife, de uma marca de roupa. A Gucci, a Dior criam lá um produto, sei lá, uma camiseta, produzem apenas 10 unidades daquilo e vão aplicar todos os esforços de comunicação, da experiência, do poder da marca já construída para agregar valor àquele produto. Apenas 10 unidades, subentende-se aí que Dior ou Gucci, R$1.000, R$1.500 uma camiseta de algodão que na Hering supostamente custe R$40, R$50, são produtos exclusivos, fechados à marca. Quando a gente fala de planta, é a natureza que faz, ninguém tem realmente uma propriedade intelectual, industrial e no final, de maneira efetiva, analisando aí inúmeros casos desses apelidos dados às plantas, o que cola é o que o público quer que cole, e não um grupo específico, não fly. Não existem entidades aí capazes de segurar a aderência de um nome, de um produto, no caso, plantas. Então no episódio de hoje eu vou trazer alguns casos variados, eles não seguem linhas lógicas exclusivas e únicas. A gente vai analisar aí o que já aconteceu no mercado. E o final deste episódio é assim: qual que é o critério? Não existe um critério, existe o que cola, existe o que o público assume, adere, um grupo, ou uma pessoa, ou meia dúzia, gostando ou não. Um primeiro caso é do Philodendron Splendid. Ele é um híbrido, tá certo? Não é Anthurium, mas é um híbrido. E no meu caso, eu utilizo este termo Splendid porque na minha visão, mediante o meu repertório, este termo traduz melhor, é mais condizente, é mais fluido, faz mais sentido ao ver a planta, a beleza da planta, a estética. O termo Splendid traduz melhor, representa melhor aquela planta. Contudo, este híbrido também tem um nome, um apelido sinônimo. A gente pode chamar também de Dona Cecília. É um nome brasileiro, dado pelo Burle Marx em homenagem à mãe, há décadas atrás. Então, se uma pessoa chega para mim e traz essa planta e se refere a ela como Splendid ou Dona Cecília, eu vou entender a mensagem. A questão é basicamente de comunicação. E ajuda a posicionar bem. Quando eu falo assim, Philodendron Dona Cecília, Philodendron Splendid, vocês já sabem exatamente do que eu estou falando, a quem, ou melhor, a qual planta eu estou me referindo, tá certo? Qual foi o critério para isso? Não há um critério propriamente. Eu não sei exatamente a origem do termo Splendid, Philodendron Splendid, mas emplacou, colou no mercado e assim que é. E se alguém me fala também Philodendron Dona Cecília, em mim está menos colado, mas eu pelo menos entendo. O essencial é compreender a que planta estão se referindo. E em termos práticos, todos nós entendemos que são sinônimos. Então se alguém chegar num texto, num post, e chegar lá e falar: este aqui é o Philodendron Splendid, barrinha,
Dona Cecília ou Dona Cecília, ou iniciar o texto dizendo que é o Philodendron Dona Cecília ou Splendid, ou um ou outro, eu vou compreender. Está tudo bem. O papel principal de um nome é determinar com mais clareza o objeto em si e facilitar, tornar flat, tornar fluida a comunicação. Segundo caso, mais ou menos na mesma linha do Philodendron Splendid, a gente pode falar de quem? Do Anthurium HU ou Anthurium King of Spades. Originalmente, o filho do Raj Uli resolveu batizar de HU em homenagem ao próprio pai. A história aí, vocês já sabem, já contei em alguns episódios, e alguns já sabem antes de eu contar nos episódios. Só que um belo dia, algum colecionador, não se tem o nome ao certo desse colecionador, mas um mero colecionador resolveu chamar de King of Spades. E internacionalmente, não somente lá na região do leste asiático, essa planta ficou conhecida mais por King of Spades. Todo mundo sabe quando é King of Spades, KOS, abreviação, ou HU, também uma abreviação de Raj Uli. São todos sinônimos e todo mundo se entende assim e flui desse jeito. Um outro papel que os nomes têm é de ajudar a trabalhar com a planta. Todo mundo que comercializa a planta sabe que é mais fácil, é mais prático, é mais fluido, é mais simples você trabalhar com um SP com sobrenome do que trabalhar apenas como uma SP, com raras exceções. Tem gente aí que curte especificamente as SPs e tá tudo bem. Então, além da gente conseguir se comunicar melhor dando nome aos bois, é mais fácil também trabalhar com um produto que tenha nome, obviamente. É notório que à medida que a gente vai se aprofundando em relação aos Anthuriums estadunidenses, breeds ou híbridos, a gente vai sacando o quê? Que os caras lá, há muito tempo e também atualmente, eles utilizam os nomes das produtoras relacionadas às plantas. Então, por exemplo, Anthurium SKG Grey ou Anthurium SKG Silver. São breeds aí tradicionais, são breeds aí que existem há décadas, famosas em contexto local e que agora começa a ter uma proporção um pouquinho mais abrangente pelo mundo. SKG é basicamente Silver Chrome Gardens, o nome da produtora. Não diferente disso, é muito comum hoje você que está atrás e perceptível, atento, com o radar ligado nos feeds dos gringos, você nota lá que quando ele se refere à plantinha da foto ou do reel, ele vai citar a Tesula, que cuida da parte da distribuição de todos esses carinhas encantadores, esses híbridos, breeds e etc. Qual é o sentido de atrelar ao nome da produtora? É muito simples para quem quer enxergar. Uma marca como Silver Chrome Gardens ou Tesula, eles representam ao público alguns sentimentos, alguns sentidos. Eu vou dizer o que eu como consumidor potencial sinto. Os primeiros a trazerem híbridos específicos, produções próprias, uma certa tradição, preços mais altos sim, que se justificam a partir de um sentido superior de qualidade, de um sentimento superior de qualidade. Subentende também o sentido de cuidado, não 100% necessariamente, mas uma atenção, uma dedicação à produção de infrutescências sem contaminação. Ou seja, eles vão cruzar lá o Ace of Spades com o Papililaminum regardens e aqueles frutos lá, 100% ou próximo disso, não sofreram contaminação por um Crystallinum no meio do rolê. Pode ser isso também. Embora este ponto, na minha visão particular, é muito difícil de se ter controle, mas às vezes eles têm, principalmente se eles também começarem a explorar esse tipo de tema na prática e depois na comunicação. Eles não fazem propriamente isso hoje, de uma maneira bem efetiva e clara, mas talvez eu já tenha este sentido
subentendido aqui. E isso são valores que se agregam a uma marca. Como? Trabalhando. Basicamente isso, garantindo realmente produtos de qualidade, raízes incríveis, mudas visivelmente saudáveis, um atendimento superior, a própria tradição, a própria história. No rolê aqui no Brasil, das aráceas, não dá para dizer que existe alguma empresa tradicional. Empresa tradicional, para mim, tem que ter no mínimo 10, 15, 20 anos. Existe? Existe uma empresa especializada em aráceas há tanto tempo assim? Temos breeds brasileiras? Temos mutações que se tornaram breeds brasileiras? O que a gente tem mais de tradicional no Brasil, a bem da verdade, são os quintais das vovós. É uma coisa então totalmente informal, como de repente o Delta Force. Para alguns produtores nos Estados Unidos, Steve e Mary Nock foram um casal de entusiastas apenas, como Fly. Contudo, eles tiveram lá uma Mona Lisa nascendo no quintal deles e os produtores norte-americanos, estadunidenses ou os produtores do mundo hoje supervalorizam esta realidade, atrelada a estes nomes. Quando eu chego para alguns colecionadores, hoje menos, amanhã muito mais, e digo que este cara aqui veio da Tesula, um exclusivo no Brasil RA8, XRA5 e acima de tudo Tesula, isso faz diferença. Para alguns colecionadores isso faz diferença e antes mesmo de eu trazer esse tipo de informação, desse tipo de tendência aqui nos meus canais, tá certo? Fora que o que? Essa planta é realmente magnífica. Este aperfeiçoamento genético entre duas espécies, duas variações da mesma espécie, tá certo? E a questão é, por que o brasileiro não vai se apropriar dessa ideia? Para isso, tem todo um caminho para se seguir. A questão é, o brasileiro sabe fazer? Nesta exata toada, a gente viu aí o Rei Anturium nomeando algumas plantinhas dele desta maneira, deste formato. Não criado por ele, não criado por mim, mas já adotado aí no berço das principais referências que a gente tem desses Anturiums. Então, por exemplo, recentemente, não faz tanto tempo assim, o Rei Anturium me mandou algumas plantinhas e era basicamente isso. Anturium X Portilloy, X Cristallinum, Rei Anturium, com aspas simples. Legal, tá no flow, é o fluxo, é fluido, e é assim que funciona. Ah, mas o Rei Anturium, de repente, o que hoje ele agrega à marca? Talvez aí uma paixão pelos Anturiums, o próprio nome já traduz um pouco disso, e se for trabalhado isso da maneira assertiva, sensível, empática, técnica e profissional, ele vai conseguir também, com o passar do tempo, agregar outros valores à marca, a ponto da marca Rei Anturium, às vezes, ser tão forte ou mais do que os próprios produtos que ele vende. Isso é muito importante. E aí eu dou um exemplo prático. Talvez alguns de vocês não conheçam, principalmente se vocês têm menos de 20 anos, mas existia uma super empresa multinacional chamada Kodak. Ela era líder em rolinhos de filme no mundo todo. O negócio em si desapareceu, hoje em dia se resume aí a duas câmeras meio que automáticas, descartáveis, eu nem sei direito. Contudo, a marca Kodak, o sentimento, a lembrança, ela é muito forte ainda entre nós, sociedades do mundo inteiro. Então, para explorar essa marca, esse valor agregado, depositado por anos, num nome, num logotipo, eles estão estampando hoje em roupas, por exemplo, e vende. Por quê? Aquela marca transmite sentimentos, sensações, história. E o marketing em si, que às vezes é demonizado, parece um vilão, ele só traduz, ele é só um nome também para dar sentido aí para desejos, demandas, funcionamentos do ser humano. A gente sim atribui sentimentos, peso, valor a imagens. E desde muito cedo. Então, por exemplo, pinturas rupestres são as primeiras representações humanas de agregação dos feitos do homem.
da lembrança do homem representada eternamente lá numa parede dentro de uma caverna. O sentido para marcas é essencialmente o mesmo. Falando da Mona Lisa também, ela não é só aquela representação daquela mulher com aquele sorrisinho amarelo, com aquele semblante neutro. Ela é um ícone que representa um contexto histórico, um homem muito importante que nós, sociedade, elevamos a um lugar diferenciado, a um período de mundo que fazia uma oposição à Era das Trevas. Enfim, tudo isso é ser humano, tudo isso é estudado, tudo isso é sistematizado, colocado em técnica e prática. Monstera Burle Marx's Flame. Até pouco tempo atrás era um apelido apenas, também dado a supostamente algo que tinha de repente lá na casa do Burle Marx. Essa é uma vertente, um mito. Outra linhagem histórica fala aí de que essa planta sempre se gerou a partir de frutos da Monstera deliciosa e de vez em quando surgiam plantas com essa diferenciação. Até então, quando no ano passado ou retrasado se convencionou tecnicamente, a partir de publicação, o nome oficial como cultivar da Monstera deliciosa e ficou Monstera Burle Marx's Flame. Antes era Monstera SP Burle Marx's Flame. Sendo uma planta que ocorreu no Brasil, tudo indica, uma das linhagens diz isso, alguns produtores tentaram influenciar nesse nome para que a gente desse algum contorno mais nacional, mais de propriedade para essa planta, mas não vingou. Esse nome Monstera Burle Marx's Flame já estava carimbado na sociedade, ou melhor, em nossa comunidade de horticultores, colecionadores, jardinistas, paisagistas, biólogos, botânicos, e assim ficou oficialmente publicado Monstera Burle Marx's Flame. Nessa mesma linha, a gente tem o Philodendron X Joep, hoje escrito desta forma, Philodendron X Joep, tudo caixa baixa, tudo minúsculo, mas até pouco tempo atrás era o Philodendron Joep com aspas simples, ou seja, era um apelido dado ao entusiasta Joep Munen. Um outro caso curioso é quando uma planta pula de gênero. A gente tem hoje descrito corretamente o Caladium praetermissum. Contudo, estando lá na Flórida, passeando entre os balcões da Perfect Choice Nursery, eu avisto lá um acumulado do Caladium praetermissum, contudo, todas as etiquetas indicavam Alocasia hilobilti, porque antes de se entender aquela planta como um Caladium, era tratado como uma Alocasia, e o nome fantasia, o apelido, era hilobilti. Mais um exemplo que assim, mesmo uma instituição, mesmo o grupo ou órgão responsável pelas descrições, tendo transferido essa planta para o gênero correto, para a especiação correta, Caladium praetermissum, as pessoas entendem ainda aquela planta como Alocasia hilobilti. Aqui no Brasil, eu vi até uma miscelânea. Já vi chamarem de Caladium praetermissum hilobilti, inclusive. E como a gente faz para controlar essa bagunça? Não tem como fazer para controlar. Se alguém chamar de Alocasia hilobilti, legal, eu vou entender que planta que é. Se chamarem de Caladium praetermissum, legal, eu também vou entender que planta que é. E supostamente, se valer a pena corrigir o indivíduo que traz esse nome Alocasia hilobilti, supostamente, eu vou fazer. No caso do Fly, muito possivelmente ele vai ter interesse de saber se é uma Alocasia ou se é um Caladium. E aí eu vou explicar exatamente toda essa historinha. Mais um exemplo muito nítido de que se cola no público é difícil mudar, leva-se anos. E não adianta um grupinho pequeno de pesquisadores ou de colecionadores super pragmáticos chegarem lá e falar, não, você está errado, não é uma Alocasia hilobilti, porque a bem da verdade foi uma Alocasia hilobilti por muitos anos. E assim, para descolar das pessoas é
impraticável, é muito difícil. É um processo aí individual que não diz respeito a grupos que acham a verdade, o certo. Outro caso interessante aqui, que aconteceu no Brasil, e a gente só consegue entender o big picture, o cenário todo, quando a gente está com este olhar, este ponto de vista. Anthurium sp Silverleaves está convencionado. Quando eu falo este nome, todo mundo sabe, ou grande parte de vocês sabe do que eu estou falando. Ou até mesmo Anthurium Silverleaves apenas, suprimindo o SP. Foi um produtor que criou este nome, emplacou, todo mundo reconhece essa planta como tal, e durante a pandemia, num momento muito específico, isso é um caso, estou contando aqui de maneira pragmática, não me recordo se foi em 2020 ou 2021, muito provavelmente em 2021, um grupo, não sei com que base ou critério real, assim, um sentido claro, objetivo, lógico, eles resolveram criar um nome alternativo e fizeram aí uma divulgação um pouco massificante, mais em massa, a respeito dessa planta com este nome. Legal. Eu confesso para vocês, eu não lembro que nome que é mais. Sinceramente não sei. Eu teria que rodar lá o passado, o histórico desses conteúdos divulgados para lembrar que nome foi dado. Porque para mim, emplacou Anthurium sp Silverleaves ou Anthurium Silverleaves. Alguém pode até deixar em comentário qual foi este nome alternativo, mas eu nem considero como sinônimo, porque assim, eu nem lembro que nome que é. E quem é que lembra? Se você lembra, deixa em comentário, mas mesmo assim, esse comentário vai representar que o nome emplacou? Né? De novo cai numa subjetividade. Quem manda no final, nesse rolê de nomes, é o público geral, não é o grupo, não é o fly, não é fulano de tal. Outro caso, Philodendron anita. Eu pronuncio esse nome e grande parte de vocês vai lembrar. Eu vejo aí de tempos em tempos certa rechaça em cima deste nome criado, do criador do nome, ele publica com este nome e vem uma turminha aí condenar e tudo mais. Eu, sinceramente, acho isso insignificante ou aleatório ou totalmente assim, não vai mudar. Já está como Philodendron anita. Eu estive lá na Silvercrumb Gardens com William Rotolante, aí eu avistei lá uma planta desta variedade, possivelmente híbrida ou SP. Falei, olha, você tem dela. Sim, é Anita. William Rotolante, pronunciando o nome. O que você vai fazer com isso? E por que realmente essa condenação? Entende? O nome emplacou. Que bom que emplacou. É uma planta com características distintas que merece um nome? Sim. Será que essa implicância acontece porque foi exatamente a pessoa que deu esse nome que de repente a gente não gosta muito, tem certas reticências e tal? Existem outros teores de preconceito, talvez, por ser a exata pessoa que deu o nome? O fato é que não é a primeira vez que ele dá um nome. Se eu pronunciar, por exemplo, Marina Rui Barbosa, vocês sabem exatamente a qual planta eu estou me referindo. E se vocês sabem qual planta eu estou me referindo, já é um sinônimo. Então assim, Fly aqui vai sempre tentar dividir as caixinhas. O nome que emplaca é digno de mérito, sim. Quando eu ouço o dono da Silvercrumb Gardens pronunciando o nome espontaneamente, ganhamos o jogo. E mais, ele ter aquela planta na coleção como uma das preferidas, o que mais me interessa? Não me interessa absolutamente mais nada. Este é o principal sentido para a gente dar nomes às plantas. Agora, opiniões bem pessoais assim do que eu já estou vendo acontecer no nosso rolê dos Anthuriums aqui no Brasil. Em quais situações eu não daria nome? Espécies meio que óbvias assim. Por exemplo, mistura de Anthurium clarinervium com Crystallinum. Quantas pessoas, quantos colecionadores têm a possibilidade de criar híbridos dessas exatas duas espécies? 5, 10, 20, e isso implica aí em 1.000, 2.000, 3.000 indivíduos, tá? Para que a gente vai especificar, a partir do nome,
uma planta que vai ser popular, estará aí aos montes, a não ser que destes indivíduos a gente tenha lá variabilidade genética muito expressiva que distingua os indivíduos da massa ou mutações, tá? Na minha visão, o Delta Force, além do híbrido em si, de Clarinervium com Pedato radiatum, ele ainda sofreu uma mutação no processo. Por isso ele ficou daquele jeito tão distinto e por isso ninguém mais conseguiu reproduzir a mesma planta a partir de semente. Aí legal, mas no geral dar nomes assim para espécies primárias, ou seja, espécies muito acessíveis entre os colecionadores, muito possíveis, não me parece muito interessante. E uma outra situação que eu também não daria nome é tentar pegar carona. Por exemplo, do Delta Force, a gente já sabe a história agora, não tem como ficar condenando ou negando essa história. E cada vez mais a gente vai saber da história real, do processo, de como funciona, como que produz, etc. Acho esquisito, acho pouco criativo ou meio que óbvio pegar carona. Ah, eu tenho lá um Antúnio mais ou menos parecido com o Delta Force, aí eu vou lá e me aproprio do Force ou do Delta. Ah, legal, beleza. Tem colecionador aí que talvez até compre e tudo mais, mas assim, pegar carona de Mona Lisa e falar que eu fiz uma meia Mona Lisa, que eu detenho uma meia Mona Lisa, algo parecido com ela, sei lá, pra mim não é tão interessante assim. E dos trabalhos com os meus parceiros ou dos meus próprios trabalhos, meus próprios híbridos que estão aí acontecendo aos pouquinhos, não vai sair esse tipo de relação óbvia. Pegar carona, esse hábito de pegar carona, comercialmente é válido? Sim, funciona alguma coisa aí, mas nunca vai estar na frente, né? Quem já está na frente aí é o próprio Delta Force, tá legal? Então por hora é isso, acho que é um conteúdo apropriado para o momento. Busquei trazer casos aqui da maneira mais imparcial possível e finalizo aí com algumas opiniões. E minha principal opinião é que não existe necessariamente uma regra. As pessoas podem tentar o que quiserem tentar, contudo, é o público no final, é aquilo que vai colar de maneira totalmente subjetiva, incerta, improvável, que estará valendo na real. Não é decisão de pessoas, grupos, instituições. Então qualquer tipo de debate muito prolongado a respeito disso é chover no molhado e vocês sabem, eu não perco tempo com coisas que para mim não vai sair do lugar, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!